Olá, gente, tudo bem? Chegando para mais um Sem Cortes, esse projeto no qual nós pretendemos ouvir todos os lados sobre um tema definido. Para essa primeira temporada, nós estamos falando sobre os altos custos envolvidos no fornecimento de energia elétrica. No primeiro vídeo, nós falamos com o Anderson Torres, que é executivo de relacionamento com o cliente da Celpa Regional Centro. O Anderson tentou explicar por que a nossa energia é tão cara. E agora eu vou conversar com o empresário Nelson Pacífico, que é o fundador do Movimento Popular de Altamira, o MPA. Nelson, obrigado pela presença, tá? É sempre um prazer te receber aqui. Eu queria te explicar como é que isso vai funcionar. O vídeo, ele é gravado e posto no ar na íntegra. Não tem corte, a tua fala não vai ser editada. Tudo que tu disser aqui, se tu falar alguma besteira, inclusive, vai pro ar. Por uma questão técnica, o vídeo, a gente faz uma pausa ali em torno de uns 30 minutos depois do início do vídeo, para a gente poder recomeçar a gravar, porque a câmera não tem capacidade para gravar mais do que 30 minutos. Mas vamos começar. Primeiro me explica, como que surgiu o MPA? Bom, Wesley, telespectadores, a gente pode dizer assim, né, do YouTube, das redes sociais, WhatsApp, Facebook, onde esse vídeo vai ser vinculado. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui para debater sobre esse assunto tão polêmico, né? E cumprimentar a todos que vão aproveitar esse espaço para tirar algumas dúvidas, né? Correto. Inclusive a de como surgiu o MPA. Bem, o MPA ele surgiu de uma necessidade, né, que a população teve e tem de se manifestar, né? Existem muitas manifestações isoladas. O que é isso? Alguém vai lá no Face e reclama de alguma coisa, e o outro vai e reclama também, mas isso não tem tanta força, porque não se tem um movimento, um grupo, uma liderança para pegar aquela pauta E unir tudo. Exatamente, e ir aonde tem que se ir para cobrar, para reivindicar. Correto. Então o MPA surgiu como forma de mostrar um caminho, né? Hoje o grande clamor da população é sobre a energia elétrica. Então eu, como os outros companheiros do grupo, nós fomos identificando muitas reclamações, não só em Altamira, mas como em todo o estado do Pará e todo o Brasil, né? Eu mesmo já fui lesado, né? Já tive problemas. E eu ficava pensando, né, comigo mesmo, como que eu vou fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar? Né? Então, veio a ideia. Né? Mas o movimento ele surgiu numa mesa de bar, numa conversa, ou foi numa rede social? Como foi a primeira faísca? Como foi que surgiu? Vamos lá. É interessante essa pergunta. O movimento surgiu, eu estava na minha casa, né? E eu trabalho com artes gráficas, né? E eu olhando lá as mazelas da nossa cidade, né? Eu sempre fui um pouco polêmico nas redes sociais. E eu olhando aquilo e sempre pensei, gente, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? E pegamos essa problemática, que é a questão da Celpa, né? E diante disso eu fui lá e postei algo assim, quem está satisfeito com a sua conta de energia? E várias pessoas entraram lá e reclamando. Posteriormente a isso eu criei um grupo de WhatsApp, coloquei o link lá no meu Facebook, né, tratando do mesmo problema. Em poucos minutos esse grupo se tornou, encheu, lotou, né? Ficou a capacidade máxima. E aí não tinha nome ainda, e aquilo me forçou a criar um nome. Falei, ué, o que vai ser isso aqui? Né? Eu não queria colocar hashtag fora Celpa, hashtag alguma coisa, porque caracteriza algo meio esquerdo, sabe? Algo que não A gente viu durante os anos que o PT, vamos falar abertamente, porque a gente pode fazer isso aqui. O PT ele fez várias vezes, não vai ter Copa, fora Temer, ele não. Não golpe, sem golpe. Sem golpe. Certo, Eles erraram em tudo. Em tudo. Teve Copa,
o Temer ficou, Sim. teve impeachment Sim. e o Bolsonaro foi eleito. Exatamente. Então, pensando dessa forma, eu falei, opa, não pode. E meio que forçadamente eu pensei, Movimento Altamira Livre, né? Tendo uma alusão ao MBL, que foi um movimento que revolucionou A política e a forma como se comunica. Exatamente. Porém, o movimento Altamira Livre, a sigla ia ficar mal. É interessante dizer isso. Eu falei, não dá para ser mal, fica bem. Não vai ficar legal. Então veio o Movimento Popular de Altamira, o MPA. Então surgiu assim, né? Eu coloquei no grupo o nome, as pessoas aderiram. Hoje já está bem conhecido o movimento. Todo dia tem novas pessoas aderindo, reconhecendo, né? Porque nós buscamos, como no início falei, nós buscamos defender o desejo da maioria da população altamirense e defender os direitos da comunidade em si. Perfeito. Com relação à CELPA, qual é a pauta de reivindicação de vocês? O que vocês buscam com esse movimento? Então, o grande clamor hoje da população se chama conta de luz. Ninguém aguenta mais pagar a conta de luz. Pessoas deixam... Hoje mesmo eu tive um relato de uma senhora que trancou a faculdade dela porque não tinha mais condições de pagar a faculdade e a conta de luz. Então, era mais importante, porque é um uso de bem comum, a luz. Ela foi lá e trancou a faculdade dela. Isso é uma pessoa dentre aproximadamente 3 milhões de clientes que a CELPA tem hoje no estado do Pará. Então, são relatos como esse dessa senhora, como da outra pessoa que muitas vezes deixa de comprar o remédio para pagar a conta, daquele pai de família que se sente impotente diante de um carro da CELPA encostar na porta da sua casa e cortar sua energia, porque é uma situação de impotência muito grande, você não pode fazer nada. E quando tenta fazer, aconteceu já em Altamira situações de que a CELPA foi lá, cortou a energia do cidadão, o cidadão foi tentar religar e morreu. Né? Fazer uma ligação clandestina. Exatamente. Mas clandestina foi, mas nós entendemos que existe todo um contexto para que isso acontecesse. Sim. Se a energia não fosse tão cara, se o corte não fosse fora de horário, porque hoje é um absurdo, você está num sábado, a CELPA vai lá e pode cortar a tua conta, teu fornecimento. No vídeo anterior, o Anderson tentou explicar isso. Ele falou que para corte, a CELPA é autorizada a cortar na sexta-feira. E, salvo engano, para recorte, quando a pessoa se autorreliga, a CELPA pode ir lá e cortar no sábado. Eu perguntei, inclusive, se ele tem a CELPA tem alguma preferência por esses dias, porque quem já foi cortado sabe, parece que é de propósito. É na sexta-feira, 6 horas da tarde, no sábado, meio-dia, não tem jeito de tu pagar a conta. E tu sabe que tu vai passar o final de semana todo sem energia. O que acontece, Wesley, em relação a isso? A conta de energia está tão cara que 90% da população tem atrasado. A logística de religação e corte da CELPA é muito desordenada. Eles cortam rápido e para religar demora. Demora e cobram também. Nós pagamos taxa para religação. Né? Então, o que acontece? Eles vão lá, cortam a energia do cidadão, a nossa energia, na sexta-feira às 18 horas, alegando que é um reaviso do vencimento da energia. Existem relatos que esse reaviso, com uma semana depois, já estão lá cortando. E o Anderson confirmou. De acordo com ele, depois de 15 dias tu recebendo reaviso, eles já estão cortando mesmo. Se fosse dessa forma, daria até para se programar. Mas existem relatos, né? Tanto relatos na própria CELPA, quanto relatos públicos de pessoas, de que chega a conta num dia, 2, 3 dias depois, o carro da CELPA está lá cortando já. E o que é pior? Cortou 6 horas da tarde, já não tem como você pagar. Por mais que você tenha ali o dinheiro, não tem como. Seria interessante se os cortes fossem realizados só pela manhã, por exemplo. Exatamente. De segunda a quinta. Exatamente. Já é alguma coisa. Muita coisa. Mas me diz, o que vocês pretendem fazer? Quais são as reivindicações? O que vocês querem
O que vocês estão buscando junto à CELPA? Então, eu vou falar aqui que tudo é prioridade. Então eu vou relatando e explicando um pouquinho sobre cada pauta de reivindicação. Uma delas, a redução do quilowatt-hora. Hoje, com todos os encargos, nós pagamos quase R$1, é 99,8. É isso mesmo, antes de complementar, praticamente um por um. Um por um. R$1 então, por quilowatt-hora. Exatamente. Imagina você ter um carro e você pagar 1 litro de combustível por 1 quilômetro rodado. Ninguém aguentaria. Tem que comprar um posto. Ou seja, ninguém está aguentando pagar a energia. De acordo com a ANEEL, hoje, o estado do Pará tem o terceiro maior preço de tarifa de energia elétrica. Ele perde só para o estado do Amazonas, que tem 70 centavos por quilowatt-hora, porque o valor tem um valor sem imposto e o valor com imposto. O Anderson tentou explicar isso ontem. Hoje, nós pagamos 0,67 centavos por quilowatt-hora sem imposto e o estado do Amazonas paga 70 centavos por quilowatt-hora. Com imposto de 25% de ICMS, esse valor, e PIS, COFINS, todo aquele monte aquela sopa de letrinhas, como ele mesmo falou, esse valor sobe para praticamente R$1 por quilowatt-hora. E nós estamos praticamente empatados com o estado de Santa Catarina, que também tem o mesmo valor de tarifa, mas eu acredito que o ICMS lá é um pouco menor, então eles têm uma diferença, eles acabam pagando menos do que a gente. Então, se a gente for colocar em valor final, hoje a CELPA cobra o segundo maior valor de conta do país. E isso é interessante porque, se você vai olhar uma média na ANEEL, eu acabei de pesquisar aqui para poder conversar contigo. A ANEEL estabelece que a média do Brasil é de 52 centavos por quilowatt-hora. A gente está quase o dobro disso. O dobro, exatamente. E, aproveitando esse gancho, nós estamos reivindicando a redução desse valor e, aproveitando quando você cita sobre o imposto, hoje nós pagamos PIS, COFINS, PASEP e o ICMS. O que acontece? Nós queremos a redução disso. Salvo engano, o ICMS é o mais caro. É o mais caro. Ele representa 25% de todos os impostos cobrados. Muita coisa. É muita coisa. Inclusive, no ano de 2017, a CELPA repassou para o Estado 4,9 bilhões de reais. Meu Deus. Dessa arrecadação do ICMS. Certo? Então, é uma coisa absurda que a população vem sofrendo com isso aí. Essa forma de cobrar esse ICMS no nosso estado. Porque, por exemplo, São Paulo é 12%. E o Pará, com toda essa matriz energética, paga 25%. Durante a campanha, em alguns comícios, o nosso governador eleito, o senhor Helder Barbalho, chegou até a prometer que estaria revisando isso, tentando refazer isso, mas tu sabe que é algo bem difícil da gente conseguir na prática. Então, nós sabemos como é que funciona a política. O período eleitoral é a hora que o político promete tudo, E o nosso movimento está aí para justamente fazer essas lembranças ao político que foi lá e falou, vamos revisar, vamos fazer, porque ele sim tem o poder de diminuir. Como também está dentro da nossa pauta a contribuição de iluminação pública, que já compete ao governo municipal. Então, o ICMS, nós vamos brigar por ele junto ao governo estadual. E a contribuição pública, que também é uma das pautas, nós vamos brigar aqui dentro do município de Altamira. Foi um dos temas também da entrevista com o Anderson. É porque esse vídeo está sendo rodado, está sendo gravado um dia após a entrevista com o Anderson. Então o Nelson ainda não teve acesso a tudo que o Anderson falou aqui. Ontem o Anderson comentou que ele não pode, a CELPA não pode revelar quanto é repassado para a prefeitura. Tá? A gente sabe que para o ICMS existe uma lei estadual que estabelece o que é gasto, como é gasto, para onde vai esse dinheiro. Sim. No município, como é que funciona? O município funciona de uma forma obscura, vamos dizer assim, porque ninguém sabe, de fato, quanto a CELPA repassa,
quanto o município consome, quanto sobrou e aonde investiu. Né? É interessante que o governo municipal, o executivo, seja transparente, como ele é transparente quando ele vai mostrar que recebeu um prêmio em algum lugar, quando ele vai dizer que fez aquela rua em tal lugar, que ele inaugurou tal coisa. É tão importante divulgar essas ações da prefeitura, quanto é importante falar para o cidadão quanto ele recebeu, quanto a prefeitura recebe da contribuição de iluminação pública. Contribuição essa que foi aprovada pela Câmara, que antes era taxa de iluminação pública. Como é que era isso? Você pagava uma taxa fixa, ponto final. E se você não tivesse iluminação na frente da sua casa, do seu comércio, na sua rua, você ia na CELPA, a CELPA ia lá, verificava, realmente não tem, e você parava de pagar aquilo. Hoje, mudou de taxa, isso aprovado em Câmara Municipal. Mudou-se de taxa para contribuição, ou seja, todo cidadão altamirense que tem seu registro lá na CELPA vai pagar a contribuição de iluminação pública. Somente os que consomem de 0 a 30 kW mês, que não é nem um ventilador, então, ou seja, todos vão pagar a iluminação pública, que ela chega a valores assustadores na nossa conta, né? Inclusive isso. Né? Então, a prefeitura ela precisa de uma política mais clara em relação a muitas outras coisas, mas hoje, se falando de energia, ela precisa divulgar, né? E nós, o movimento, o MPA, solicitou via Câmara para que fique transparente essa situação, né? Estive conversando com o vereador para discutir sobre essa redução, né? Que é uma das nossas pautas. Ele me alegou: Nelson, olha, eu acho difícil, né? Porque é uma situação delicada, já não ganha tanto, a arrecadação não é tão grande, mas também não fala quanto é. E aí eu questionei, né? Porque é público e notório que a prefeitura está trocando as lâmpadas convencionais por LED. Então, automaticamente vai gerar uma economia muito grande na conta de luz. E aí ele me rebate falando: mas essas lâmpadas estão tendo uns custos que serão abatidos a longo prazo, daqui 5, 6 anos. Ok, mas aí eu pergunto, para onde foi os royalties de mais de 20 milhões de reais que a Prefeitura de Altamira recebeu? Royalties da hidrelétrica de Belo Monte. Né? A Prefeitura recebeu, isso são dados que a própria CELPA passou, né? Que são dados públicos. Né? Se você entrar no portal da Norte Energia, está lá os dados. Foram mais de 20 milhões que ela recebeu em 2017. 2018, ainda não sabemos os dados, porque eles só lançam os dados no finalzinho do ano. Então, assim, alegar que nós estamos tendo gastos para trocar as lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, e isso só daqui 6 anos que vai se abater esse valor, é conversa furada. Nós entendemos como população que isso é uma forma de lesar o consumidor final através disso. Né? É uma pauta, né, de reivindicação à redução dessa contribuição de iluminação pública. Dentre outras pautas, inclusive, nós pagamos a CDE, que é a contribuição de desenvolvimento, a conta de desenvolvimento energético. O que é isso? A população, muitas pessoas veem no talão, mas não sabe o que é. Né? Leem a sigla e tudo, mas não sabe o que é, só vai lá e paga. Né? Até por falta de transparência também da própria CELPA em deixar isso claro. O que é o CDE? Bom, a CELPA ou o governo federal, através da ANEEL, puxou uma linha de transmissão daqui para a Surini, exemplo. Isso vai ser diluído na conta de todo brasileiro, independente de quantas pessoas ele vai atender lá. O Anderson também falou isso é verdade. Eu vou colocar um transformador aqui na frente da minha empresa, né? Todo mundo vai pagar por aquilo. Aí vem o governo federal, o governo do PT, com a história de que implantou luz para todos. Luz para todos, nós que pagamos, vem na nossa conta de luz.
A tarifa social, nós implantamos a tarifa social. Quem paga a tarifa social somos todos nós, entendeu? A dona Maria lá de um RUC desse economiza, e a conta dela vem cada vez mais alto o valor, porque ela está pagando por todo o investimento que a CELPA e o governo federal fizer. Realmente, eu concordo contigo. Enquanto cidadão também, eu concordo contigo, porque se eu vou começar uma empreitada nova, se eu vou vamos dizer, eu vou criar gado, eu tenho uma fazenda, eu vou criar gado. Se cair um raio e matar a boiada toda, eu não vou dividir o prejuízo com ninguém. Sim. Eu vou ter que arcar com o prejuízo sozinho, e a CELPA está fazendo exatamente o contrário. Ela está dividindo, está diluindo, ele está ficando com uma pequena fração do prejuízo e o grosso está enfiando ela abaixo na população. Falando o linguajar popular, ela nunca perde, né? A CELPA nunca perde. Tivemos agora, quando mudou de Rede CELPA para Equatorial CELPA, quando naquela transação foi vendida a R$1, né? Eles assumiram a dívida. Assumiram uma dívida que a CELPA tinha, pagaram aquele valor simbólico de R$1, né? E veio esse grupo, o Equatorial, né? Que é um grupo carioca, né? Que é do Rio de Janeiro, com tentáculos no Maranhão, né? Vamos falar claramente. Eu já ouvi dizer, e esse ouvi dizer eu não posso afirmar de forma alguma, mas que o Sarney é sócio. Isso eu também não vou afirmar, porque tanto eu não sei, quanto talvez o Anderson também não saiba. Até porque, pelo que eu já pesquisei, a boa parte das ações da CELPA são abertas, são públicas. Sim. Então, qualquer um pode ser dono dessas ações que são públicas. Exatamente. Então, ficou uma coisa que ninguém sabe direito, mas sabemos que tem coisa no Maranhão da CELPA, né? Então, é uma empresa que, assim que assumiu a CELPA, tirou os famosos olhões, né? No linguajar popular, aquele leitor que tinha, que o rapaz da CELPA... A CELPA eles chamam de CP Rede. Exatamente. Aquele quadro no poste. Então, aquilo ali dava pouco problema, né? A leitura era feita de uma forma mais natural, e se viesse a dar problema, era de total responsabilidade da CELPA. Apesar de dar pouco problema, mas se algum vândalo fosse lá, quebrasse, na madrugada pegasse fogo em algum, a CELPA ia lá, colocava, e isso vinha sim naquele CDE que eu falei antes, né? Vinha, mas não é como hoje. Hoje, se você quiser ter energia, você tem que ir lá numa casa dessa de material de construção, pagar cerca de R$300 numa residência monofásica, cerca de R$300 para você ter o seu padrão lá. E se acontecer algum ato de vandalismo na madrugada, da hora que for, o problema não é da CELPA, o problema do padrão é teu. Você pagou você foi lá na loja, comprou, você pagou para o eletricista colocar, e se der algum problema, você vai ter que arcar com a consequência. Ou seja, a CELPA, mais uma vez, assumiu uma dívida, né? Mas já peguei esse dinheiro de volta, porque nós sabemos que essas empresas que fabricaram esses padrões, as empresas que distribuem esses padrões para as lojas de material elétrico, elas têm vínculo sim com a CELPA. Eu sei que a CELPA, em alguns casos, se o consumidor não tem condições de comprar, eles fornecem o padrão, como chamam, né? E depois dilui isso na conta de luz, mas nunca vão dar nada para ninguém, né? Ou seja, gerou-se anualmente cerca de R$70 milhões só de cidadãos indo lá e comprando esse padrão e colocando na porta da sua casa. Aí, infelizmente, a gente sabe como é que funciona no Brasil, né? A pergunta que eu deixo até no ar: vocês acham que aquela empresa que fez o relógio não tem um vínculo com a CELPA, não foi uma coisa ligada ali, olha, vou fazer isso aqui para te gerar essa renda, e depois vira aquela cadeia de que todo mundo ganhou e quem perdeu foi a população? A gente sabe que nisso acabam surgindo muitas fake news. Ontem eu até conversei com o Anderson também sobre isso. Essas fake news, elas são alimentadas e propagadas
muito rapidamente nas redes sociais, no WhatsApp, enfim. E recentemente eu vi uma que o cara comparava 3 relógios de modelos diferentes, relógios analógicos com relógio digital, e via uma diferença ali. Até onde isso é verdade, a gente não tem como saber, né? Mas eu acredito que essa tua colocação da questão de todo esse envolvimento da CELPA nessa fabricação é bastante plausível mesmo. Dá pra gente ficar pensando nisso. Sim, a CELPA ela costuma, nos seus diálogos, dizer qual o interesse nosso em ganhar, em lesar, mas essa informação vem de quem está na frente ali, né? Quando eu falo de política transparência, na auditoria que precisa se ter na CELPA, é para se mostrar quem realmente está por trás de tudo isso aí. Porque, às vezes, aquele funcionário que está representando ali, naquele momento, a instituição, ele está ali com informações de que o superior dele passou, né? Mas, de fato, a gente não sabe o envolvimento político que tem por trás disso, quem que está ganhando, quem está deixando de ganhar, quem que eles querem realmente prejudicar, quem que eles não querem, né? O que nós sabemos é que a população está sofrendo, pessoas estão deixando de comer para pagar a conta de luz, pessoas estão deixando de comprar uma TV nova, estão deixando de comprar uma geladeira, um bem, uma roupa, porque a conta de energia chega e pega todo o dinheiro que ela tem. E o pior de tudo é que não tem onde você recorrer, né? Quando você recorre, você precisa de muita informação, porque você tem que ir atrás de um advogado. Aí esse advogado vai acionar uma audiência com a CELPA. Talvez lá não resolva, você vai ter que ir para o fórum, lá para pequenas causas. E lá nas pequenas causas a CELPA vai ali de alguma forma contornar a situação, muitas vezes te ressarcir, mas não te devolvendo em dinheiro, mas te devolvendo em desconto na tua conta. Lembrando que para isso acontecer, independente do valor que chegou à tua conta, você tem que primeiro pagar para depois recorrer. Aí eu te digo, a CELPA errou ali com a casa do seu João, aposentado. Um exemplo, chegou a conta dele de R$1.000. Hoje o salário é R$954. Como que esse cidadão vai pagar essa conta para depois recorrer? Aí vem toda a problemática, ele não vai pagar, aí vai cortar, ele vai ter que ir na CELPA parcelar, a CELPA parcela, não, mas nós parcelamos até em 36 vezes. Aí ele vai lá, parcela aquele mês, quando é no outro mês vem outra lapada de R$1.000. Então vai vir uma bola de neve que ninguém está dando conta. E uma das nossas pautas de reivindicação é essa auditoria dentro da CELPA, para a gente saber como de fato funciona toda essa logística de atendimento, de fornecimento, de cobrança da CELPA. Precisa ser feito de forma transparente, essa situação. Na verdade, assim, tem procedimentos dentro da CELPA que poderiam ser facilitados. Tá? Vou dar um exemplo prático. Já aconteceu comigo. De eu ir na CELPA, só imprimir um boleto e ter um cidadão lá reclamando de que ele viajou, como tu deu um exemplo, ele viajou, passou 2 meses fora e quando ele chegou, a conta de energia que chegou, ela foi mais cara do que a última que ele tinha recebido. E aí a explicação que eu não pude deixar de ouvir, a explicação que ele recebeu foi que, como ele viajou e desligou o disjuntor principal da casa dele, o relógio apagou. Sim. Então, quando o funcionário que vai fazer a leitura foi fazer a leitura e viu o relógio apagado, ele lançou uma estimativa. E essa estimativa, de acordo com a própria CELPA, ela leva em consideração o consumo dos últimos 12 meses. Ou seja, ele pega um ano e tira uma média e te cobra uma tarifa. Só que eu fiquei pensando ali, não seria mais fácil aquele cristão que está tirando a leitura ligar o disjuntor, já que está ali na cara dele, e tirar a leitura e desligar depois de novo? Não é mais simples? Então tem procedimentos que podem ser reajustados, tu não acha? Quando entra na pauta do reajuste de conduta, são exatamente essas situações, né? Essas pequenas situações
né, nós temos relatos, tem vídeo rolando de um funcionário da CELP escorado numa parede, com aquele aparelho dele e a impressora aqui no colo, e ele só imprimindo aqui, ó. Sendo que o correto é ele ir, olhar, colocar a unidade consumidora, o consumo, depois imprimir. Então, sabe, esses reajustes de conduta, essa forma da CELPA trabalhar, que a população paraense não aguenta mais, né? É por isso que em alguns municípios, né, as pessoas estão revoltadas, estão tocando fogo em carros da CELPA, estão invadindo o escritório, né? Nós do MPA somos totalmente contra esse tipo de ação, né, de vandalismo. Mas a CELPA em si está provocando tanto essas situações que às vezes foge do controle. Principalmente quando se propagam as fake news, porque atrás de um computador ou de uma tela de celular, a pessoa tende a ficar mais corajosa, tende a falar mais e expressar mais. Lembra muito o Ciro Gomes falando do Bolsonaro. Quando estava na frente do Bolsonaro era meu colega de parlamento, aquela coisa. Quando chegava por fora era o nazista, o fascista, o filho de alguém. Realmente existe essa cultura do brasileiro em ser assim, né? Poucas pessoas dão realmente a cara a tapa, como nós estamos dando como liderança desse movimento, para falar, né? A gente percebe que no meio de tantas pessoas reclamando, né, existem aqueles que falam, na hora da ação não aparecem, né? Não estão lá na linha de frente. E existe aqueles também que falam, lá vão lá e fazem, né? E aí surgiu o MPA para dar um norte, contornar, acalmar ânimos muito exaltados, porque apesar da cultura no nosso país, de que as mudanças, quase todas as mudanças significativas do nosso país vieram através de manifestações. Algumas ordeiras e pacíficas, outras não, né? Mas enquanto nós conseguirmos tá levando a discussão ao âmbito público e de forma ordeira, nós faremos. Se porventura isso fugir do nosso alcance, nós levantamos as mãos, né, e deixamos isso para as autoridades competentes, né, polícia, polícia militar, etc. Mas o movimento, a ideologia é de uma manifestação pacífica. Pacífica, exatamente. De forma ordeira e pacífica. Inclusive, eu digo, né, que quem pensa em vir para o nosso movimento com o intuito de criar confusão, coisa do tipo, não venha, né? Porque nós não vamos aceitar dentro do nosso grupo pessoas com ideias anarquistas, exatamente, radicais. Tem mais alguma coisa na pauta que ainda não foi discutida? Então, aproveitando aquele gancho quando você fala que o cidadão viajou, desligou o relógio dele e está lá nas férias dele, férias assim, né? Porque hoje a CELPA está pegando todo o dinheiro, então não tem nem como tirar férias mais. Quando tira, tem que ficar em casa mesmo, ou então ir numa praia ali e pronto. Mas o cidadão, porventura, desocupou aquela casa dele. Vamos usar um exemplo claro de um cidadão que teria um conjunto residencial, que hoje, diante da crise que o país vive, infelizmente ele não tem um inquilino nesse condomínio dele, nessa vila dele. Correto. Isso são relatos, inclusive, de um dos membros da comissão do MPA. É uma história real. Real. Ele tem lá um casebre, como ele mesmo fala, e ficou sem inquilino. Ele foi lá e desligou o disjuntor dele. Pagava cerca de R$70 por mês, 60, 70, foi subindo 100 e alguma coisa. Foi lá, desligou e ele está tranquilo, né? Bom, infelizmente não tem ninguém ocupando meu imóvel, eu perdi essa renda, mas também não vou pagar energia. Ok, veio no primeiro mês R$700. Meu Deus. Não, mas calma aí. Aí, quando ele foi na CELPA aqui reclamar, como ele fala, ele perdeu tempo, deixou os afazeres dele, veio aqui para a CELPA, esperou aí uma eternidade para ser atendido,
diga-se de passagem, um atendimento que não é muito a contento. O atendente falou para ele que existe essa média, né, que é feito anual e etc. E aí se gerou aquela cobrança, que na verdade é uma cobrança de disponibilidade, que está pautada na nossa lista de reivindicações para ser excluída desse encargo que fica sobre nós. Tá, mas o que é uma cobrança por disponibilidade? Então, vamos lá, para o contribuinte, o cidadão saber o que é. Se você, a CELPA, olha só como ela não perde nada. Ela te cobra para que ela monte uma estrutura que atenda lá o seu padrão de energia. E ela te cobra por isso. Você consumindo ou não, ela vai cobrar porque ela está disponibilizando um atendimento a você. Ou seja, você consumindo ou não, você vai pagar de acordo com a média que eles fazem. Você vai pagar porque, segundo eles, aquela energia está ali disponível, toda aquela estrutura... Tu não está usando porque tu não quer. Exatamente. O que nós entendemos como injusto essa cobrança. E, além de ser injusta, muitas vezes é feita errada, como nesse caso desse amigo nosso. Então, ele foi na CELPA, perdeu tempo, até que a CELPA reconheceu que, de fato, houve um erro. E aí foram lá e reajustaram para o valor que realmente era para ser, né? E isso já engloba aquela, quando eu disse da auditoria dentro da CELPA, para saber por que aconteceu isso, do colar-colou, e vem dentro da outra pauta, que é o reajuste de conduta da CELPA, porque isso não pode acontecer. Tá, eu entendi. Agora me explica melhor, me fala sobre quais são as programações que vocês têm em mente aí, o que vocês pretendem fazer para conseguir alcançar esses objetivos. Então, o MPA, ele já vem se mobilizando, né, internamente, e nós costumamos informar os nossos seguidores através das redes sociais das nossas ações. A nossa primeira ação foi provocada pela própria CELPA, porque quando o diretor executivo de relacionamento da CELPA, Altamira, e regional de Altamira, viu, nos chamou para uma conversa. Fomos lá, absorvemos o máximo que pudéssemos de informações, né? E foi o nosso primeiro passo, né? Após isso, nós nos reunimos com a CIAPA, né, para buscar apoio da Associação do Comércio de Altamira, né? Fomos muito bem atendidos. A CIAPA se comprometeu a nos ajudar no que fosse necessário, porque entendemos que precisamos do apoio do empresário. Eu sou empresário, você é empresário, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo têm a sua empresa, o seu comércio, né? Outros não, mas todos estamos no mesmo barco, né? Então fomos na CIAPA, a CIAPA demonstrou total apoio para nós. Após a CIAPA, estivemos com o Legislativo de Altamira, né? Tivemos o apoio também do Legislativo. Após o Legislativo, tivemos uma reunião com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Tivemos lá uma reunião bem produtiva, na qual recebemos todo o apoio jurídico para o nosso movimento, né? Escutamos também, foi um momento que foi bom para a gente escutar sobre, juridicamente, o que são esses desmantelos da CELPA, né? Nossas ações vêm se pautando em cima de uma legalidade também, é importante dizer isso. Agora, como forma até de convite, né, quero publicar que nessa próxima quarta-feira, dia 28, a partir das 16 horas, nós estaremos fazendo um ato, um manifesto, em frente ao escritório da CELPA, aqui em Altamira, né? Inclusive, nós convidamos a população que se sente lesada por essa empresa a trazer o seu talão de energia. Vamos sacudir ali esse talãozinho na frente para chamar a atenção, de fato, de todas as autoridades, chamar a atenção da imprensa,
né, do poder público, tanto no legislativo, quanto no judiciário, quanto no executivo, para que eles vejam que não é uma pessoa, um pequeno grupo de pessoas que está reclamando. Somos milhões no Pará. Né? E dados do PROCON, o PROCON hoje atende 40% da demanda é contra a CELPA. Então não é possível que a população esteja errada. Quem está errado é quem está sendo lá todos os dias tendo uma denúncia nova contra a CELPA. Então, o MPA está organizando esse manifesto pacífico. Né? Lá no momento nós vamos esclarecer mais dúvidas do que é isso, do que é o nosso movimento. Pedimos para a população se mobilizar, pedimos ao comerciante para liberar seus funcionários, né? para nós mostrarmos a força do povo altamirense. Leve o seu talãozinho, o balanço, vamos balançar lá na frente. Né? Vamos chamar a atenção, porque quando a população se une, ela mostra e ela tem força. Né? Nós queremos lá a redução do ICMS, o governador eleito lá, ele tem que ver o que está acontecendo. Opa, Altamira se levantou, Altamira acordou, como todo o estado do Pará. É melhor que seja de uma forma organizada e pacífica do que como aconteceu em Óbidos, que eles expulsaram os funcionários da CELPA, e mais recentemente, eu acho que em breves, que eles chegaram a depredar um carro, o rapaz, o cidadão que causou tudo, está sendo indiciado criminalmente. Sim. Então acaba gerando uma revolta que pode ir às vias de fato. Né? Inclusive esse rapaz desse município que teve esse carro incendiado, se não me engano, foi preso ontem. Né? Então gera toda uma situação ruim para todos os lados, tanto para a comunidade, quando se manifesta, quanto para a própria CELPA, que sofreu essa lesão também. Apesar de eles estarem ferindo constantemente, todos os dias, o cidadão, mas acreditamos que não é essa forma de agir. Além do manifesto, mais alguma outra programação? Bom, é importante dizer que provocamos o Legislativo, provocamos através de um vereador, o presidente da Câmara de Vereadores de Altamira, né, para se fazer uma audiência pública. Né? O MPA ele é um movimento que representa essa população que está indignada com esse problema da CELPA. E aí depois eu vou te falar que não só é CELPA, viu? Existem muitas outras mazelas dentro da nossa comunidade. Mas nós provocamos, né? O presidente da Câmara marcou uma audiência pública para dia 4, às 18 horas, 4 de dezembro, a partir das 18 horas. É importante todos estarem na Câmara para, mais uma vez, mostrarmos força e mostrar o que nós queremos. Então, depois dessa manifestação no dia 28, nós vamos continuar buscando apoio de entidades, né? Iremos protocolar junto ao Ministério Público, através de assinaturas, essa nossa pauta de reivindicações, né? Porque o Ministério Público, sim, é um agente que pode ir lá e falar, olha, nós queremos uma auditoria, olha, mostra como é, mostra como não é, tira isso aqui. E levar isso para uma discussão, porque entendemos também que a CELPA sozinha não tem culpa de tudo. Na verdade, na entrevista que a gente teve com o representante da CELPA, a forma como foi colocada é que eles praticamente não têm culpa de nada, eles são inocentes e a culpa está no governo, está no Estado. Isso acontece com qualquer pessoa que se sentir incomodada. Nós temos o relato do presidiário Lula, né, que ele disse que não sabe de nada, que ele não viu nada, que ele não sabia, que é mentira, que ele não fez nada. Sabemos que é tudo conversa fiada. Então, eu acredito sim que talvez o Anderson não saiba de muita coisa, mas existe muita coisa ali errada, né, usando todos esses dados que nós temos. Pelo menos o interessante, e que fique aqui uma recordação para o último vídeo, foi que ele deixou firme que não vai fugir do diálogo, está aqui para conversar e não colocou nenhuma dificuldade nesse debate, nessa discussão, que é o mais importante. Né? Sim,
Voltando à situação do que a CELPA não tem culpa em tudo, nós entendemos que ela não tem culpa em tudo, que existe interesse político, existe interesse corrupto e existe o interesse do governo federal, atual gestão. Depois de janeiro nós não sabemos como é que vai ser, mas falando de hoje, nós sabemos que existe uma agência que regulamenta todos esses parâmetros, né, em relação a cobranças, etc. Porém, é como eu digo, a primeira porta que a população tem para bater é a da CELPA. Então, como eles adquiriram a CELPA, eles também adquiriram toda essa problemática junto. Muito bem. E com relação ao futuro do movimento? Vamos imaginar daqui a 1 ano ou 2. Então, o MPA, ele busca, né, eu reitero a afirmação de que o MPA defende os interesses da maioria, né, em relação à opinião popular, né, e defende também os direitos, né, da comunidade altamirense em maioria. E é contra tudo aquilo que fere o cidadão, né? Aonde estiver acontecendo uma irregularidade que lese a nossa população, estaremos lá, né? Aonde houver um clamor da população reivindicando algo, estaremos lá. É importante lembrar que nós estamos entrando no período de inverno, né? Nossa cidade existem muitos pontos de alagamento. É verdade. Né? A questão da infraestrutura é um problema. Exatamente. A gente vê algumas ações da prefeitura ali, mas de fato quando chover vai alagar, vai dar problema, vai ter gente perdendo imóveis, vai ter cachorro morrendo afogado, carro sendo destruído, etc. Então, são essas situações que lesam a população que nós vamos estar envolvidos buscando de forma ordeira e pacífica a solução para tudo isso. Perfeito. Nelson, agora para encerrar, nós aqui, a gente conversou bastante, falou muita coisa, citamos nomes políticos, falamos do Lula, do Bolsonaro, do Sarney, do Helder Barbalho, e por aí vai. O MPA, ele tem algum fundo político? Ele tem algum... Qual é a ideologia política envolvida? Eu posso dizer que daqui a 2 anos eu vou estar ouvindo assim, Nelson Pacífico para prefeito de Altamira? Eu enfatizo com toda certeza que não tenho interesse em pegar esse pepino que é uma prefeitura no nosso estado hoje, e falando em Altamira, não tem interesse. O MPA, ele não é um partido, ele não é um movimento político, ele é um movimento popular, em que a população que manda. Se, porventura, a população quiser que saia um representante de dentro do MPA, pode ser eu, pode ser qualquer uma outra pessoa, se a população quiser, nós indicaremos nomes a pleitear alguma coisa no legislativo. Mas no executivo nós não temos essa pretensão. Nós não apoiamos nenhum político, né? Nós queremos apoio de pessoas. Não, eu te pergunto porque tu sabe que no final das contas, como é um movimento popular, como tu mesmo disse, vai ter muito político querendo ser o pai desse menino. Já tem muita gente, nós já detectamos que tem pessoas com pretensões políticas querendo chegar ali, aqui, acolá. Mas posso deixar claro que o poder emana do povo, para o povo, está na Constituição. Então, se o povo se sentir representado com um de nós, né, para estar lá na linha de frente, dentro de um cargo político, não tem por que se negar, é a vontade do povo. Mas, a princípio, o MPA, ele não se posiciona politicamente nem para A nem para B. Nós estamos engajados num bem-estar comum, né? Eu acho que tem uma frase, eu não conheço o autor, mas tem uma frase que se encaixa muito bem nisso, que ela diz que o último recurso não é o Estado, o último recurso é você, somos nós, eu, você.
Então nós é que temos que lutar pelos nossos direitos. Exatamente. Já que de cima não está vindo nada senão chuva e sol. Exatamente, e muito sol, diga-se de passagem, né? Quando a gente vem para um lado mais político, a política, isso aqui que nós estamos fazendo é política. Né? Todo diálogo, ele é política. A política está entranhada em tudo, no comércio, num diálogo, numa associação, em tudo. O problema é a politicagem. O problema é a politicagem partidária, esse tipo de situação, de políticos que fazem desse ato de servir um comércio, uma profissão, né? Porque eu acho engraçado, Wesley, quando um cidadão comum se elege a algum cargo político. Parece que o cara está em outra dimensão, entendeu? Ele, não digo todos, tá? Mas a grande maioria está ali, parece que, sabe, num outro ar, pisando em outra situação. Ficou rico. E não é isso. Eu por exemplo, eu assisto muito, eu acompanho ali aquele prefeito de Colatina, não sei se você sabe quem é, o Serginho Meneghelli. Sei. Aquele cara é um exemplo, inclusive eu indico aí para pesquisar lá no YouTube, prefeito de Colatina. Aquele cara é um exemplo, ele se diz, eu não sou prefeito, eu estou prefeito. Eu apenas ocupo o cargo número 1 da prefeitura, mas eu sou como qualquer um outro servidor. E seria interessante se todos os prefeitos, principalmente que o nosso, seguisse essa linha. Porque a coisa mais difícil é você conseguir falar com aquele cidadão. Eu nunca tentei. Não, é uma coisa... Nem precisei, na verdade. Sabe? E o pior de tudo é que vem uma cadeia em que o secretariado vai se espelhando ali e também fica tudo inviável ali. Sabe? Isso tanto no executivo atual, quanto algumas peças do legislativo, não são todas. Né? Nós pretendemos, para os próximos vídeos, convidar algum representante do legislativo para vir debater também. E nós queremos culminar essa temporada, terminar essa temporada de vídeos sobre a CELPA com um debate, uma mesa redonda em que a gente vai tornar te convidar, se tu estiver disponível. O Anderson já deixou ali as portas abertas, ele tem interesse em participar também. De repente, alguém do Poder Legislativo. Seria excelente, seria um sonho ter alguém do Executivo, quem sabe o nosso prefeito, em um debate, uma mesa redonda, para a gente discutir o que pode fazer, porque a população não aguenta mais. E esses representantes eleitos, né, no pleito eleitoral pelo povo, eles têm o dever de buscar a melhoria e os interesses da maioria. Perfeito. Nelson, obrigado. Foi muito esclarecedor. Espero que o movimento consiga alcançar os seus objetivos, os seus pleitos, porque eu também não aguento mais pagar conta de energia. Certo. Até o próximo, e eu espero que a gente consiga fazer uma mesa redonda com todo mundo para discutir isso tudo. Quer deixar algum recado? Vou deixar um recadinho. Primeiro, agradecer a você pela oportunidade mais uma vez e deixar um recado de ordem, né? E uma convocação para todos nessa quarta-feira, a partir das 16 horas, com seu talão de energia, lá em frente à CELPA, aqui na 7 de setembro, em Altamira. Vamos lá para um manifesto pacífico, no qual iremos mostrar a força que o povo tem e mostrar que Altamira acordou, né, para essa situação. Aguardo todos lá nessa quarta-feira, a partir das 16 horas. É isso, pessoal. O Sem Corte fica por aqui. Até o próximo vídeo.